Nós não fazemos uma prédica em relação a alguma paraxá específica, mas relacionado a Pessach, ao feriado que nós estamos no momento. Conta-se no Talmud que certa vez, quando Rabbi Gamliel e Rabbi Yoshua navegavam juntos a trabalho, Gamliel levou a quantidade exata de pão para a viagem. Mas Rabbi Yoshua levou, além do pão, uma porção extra de farinha. A viagem acabou durando mais do que eles esperavam, e o que na verdade acabou mantendo os dois rabinos foi a porção extra de farinha levada por Rabbi Yoshua. Gamliel perguntou: querido colega Yoshua, como você sabia que nós teríamos um contratempo e que passaríamos mais tempo navegando? Yoshua respondeu: eu verifiquei que um astro celeste, que costuma aparecer só a cada 70 anos, estava para surgir no céu, e que isso poderia nos desviar da rota, e por isso eu trouxe uma porção a mais de comida. Surpreso, Gamliel voltou a perguntar: Rabbi Yoshua, você é sábio desse jeito? Por que você precisa trabalhar nesse barco para se sustentar? Porque eles estavam a trabalho no barco. Rabbi Yoshua respondeu: Gamliel, antes de te responder, eu quero que você conheça dois alunos meus, Rabbi Eleazar e Rabbi Yohanan. Eles até sabem dimensionar, veja só você, quantas gotas de água tem no mar. Mas eles preferem ficar em terra firme. E eles também não têm o que comer e nem roupas para vestir. Os rabinos do Talmud viverão cerca de 1000 anos depois que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho por terra seca, deixando os tempos de escravidão para se arriscarem em direção à liberdade, que é o tema central dessa semana de Pessach que nós estamos passando. E essa história que eu conto para vocês hoje fala das atitudes e do destino de 4 sábios diante das circunstâncias em que eles viviam. 2 deles entendiam que navegar é preciso e se embrenharam no mar. 2 deles acreditam que viver é preciso e ficaram em terra firme. A bem da verdade, para um dos 2 rabinos navegantes, Rabbi Yoshua, navegar é preciso, viver não é preciso. Como diria séculos depois, Fernando Pessoa. Daí, Rabbi Yoshua ter sido mais precavido e levado uma porção extra de comida para o trabalho. Então, quando muito antes da existência dos rabinos, o povo hebreu e inúmeros outros ex-escravizados deixavam o Egito, eles levaram consigo muito ouro, muito gado e muitos mantimentos. O fato de não terem tido tempo de preparar a matzá, de não terem tido tempo de preparar o pão fermentado, de não ter tido tempo para fermentar o pão e levado matzá no lugar, na hora do êxodo, da saída do Egito, no curto prazo que eles tinham para saírem de lá, não significa que eles não tenham se preparado para enfrentar o deserto no longo prazo. Então, não fermentaram o pão, mas levaram o que puderam de ouro, de gado e de mantimentos para enfrentarem o que eles não sabiam o que teriam pela frente. Afinal, sair do Egito era preciso, mas viver no deserto era uma enorme incerteza. Na continuação do relato do Talmud, Rabbi Yoshua conta para seu colega Rabbi Gamliel que convidou sim seus alunos Rabbi Eleazar e Rabbi Yohanan para subirem no barco e trabalharem junto com eles. Mas seus alunos não quiseram, preferiram ficar em terra firme. Mais conservadores, avessos ao risco, Eleazar e Yohanan preferiram ficar em terra firme. Assim como provavelmente muitos hebreus decidiram ficar no Egito
e não seguirem Moisés, e não se arriscarem a enfrentar a imprevisibilidade do deserto, ainda que o deserto fosse a sua única chance de liberdade. E mesmo assim, não obrigado, prefiro ficar aqui em terra firme, onde eu sei que eu tenho pelo menos comida e um lugar onde dormir. Ficar no Egito, em hebraico, nós dizemos é ficar em Mitzrayim. Mitzrayim, mais do que Egito, significa ficar confinado em um lugar estreito, opressor e limitado, mas conservar a vida. Viver é preciso, navegar não é preciso. Ou seja, melhor salvar a própria pele, ainda que ao preço da perda da liberdade. Essa é uma escolha de morte. É uma escolha dominada pelo Yetzer Hará, pelo impulso de morte. E esse não é o modo judaico. Essa não é uma escolha judaica. Escolher ficar Bemitzrayim, no Egito simbólico da Torá. A escolha judaica é enfrentar o deserto. Deserto em hebraico é midbar. Midbar tem a mesma raiz da palavra ledaber, de dibur, de falar. Numa linguagem atual, midbar é o lugar de fala. É verdade, o deserto é perigoso e talvez por isso mesmo o deserto exige de quem o enfrenta o Yetzer Hatov. Ou a gente poderia traduzir numa linguagem contemporânea, ou dos meus amigos psi, que temos alguns aqui, o impulso de vida. Esse é o modo judaico, essa é a escolha pela vida. E eu diria que a expressão judaica não é nem a de Fernando Pessoa, e nem as outras que eu citei, mas seria algo como: navegar não é preciso, viver também não é preciso. Esta é a caminhada judaica, na qual a alma livre se planeja materialmente para os desafios esperados, mas ao mesmo tempo ela se prepara espiritualmente e desenvolve um jogo de cintura muito especial para encarar o inesperado. Então que nesse Pêssach nós possamos levar isso adiante, que a gente escolha pela vida, que nos preparemos para aquilo que a gente é capaz de planejar e de prever, mas que estejamos também prontos para aquilo que nós não somos capazes de prever. E mesmo assim, certamente, iremos encontrar pela frente. Então, uma boa travessia, Hag Pesach Sameach.